Mas não é só o Zé Maria Trindade que está trabalhando em Brasília nesta sexta-feira, não, porque já temos na linha um convidado especial de Os Pingos nos Is, é o deputado federal Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, autor da PEC, a proposta de emenda à Constituição, da prisão em segunda instância. Boa noite, deputado, muito obrigado pela sua participação em Os Pingos nos Is. Boa noite, Felipe, boa noite, Augusto, Zé Maria, um prazer estar com vocês. Feriado poder falar de um tema tão relevante que contaminou toda a sociedade nos últimos tempos, que é a prisão em segunda instância. Maravilha, deputado. E, aliás, eu começo com uma curiosidade, porque eu citei várias vezes aqui nas minhas análises desses temas os incisos do artigo 5º da Constituição Federal, e eu sempre comecei ali justamente pelo 57, e eu estava lendo justamente que o seu texto alterava esse inciso 57, que é aquele que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Mas eu vi também que esse debate incluía mudança em outros artigos da Constituição, o 102, o 105. Então, como é que esse texto mexe exatamente nas regras para poder prever a prisão em segunda instância, que foi proibida pelo plenário do STF? A verdade é que a PEC 410 de 2018, ela mexe exclusivamente com o inciso 57 do artigo 5º. Muitos daqueles que não querem a prisão em segunda instância, que são oposição ao nosso projeto, e essa constitucionalização de um tema tão significativo, insistem em falar que nós estamos infringindo a cláusula pétrea, o que não é verdade. Nós estamos mantendo o núcleo essencial da cláusula pétrea do artigo 5º, que é o princípio da presunção de inocência. O que nós estamos mudando é o momento processual em que a cláusula pétrea da presunção de inocência deixa de militar em favor do acusado. E isso é plenamente possível, você mexer na Constituição. E nós continuamos acreditando que esse é o melhor caminho para se fazer a consolidação na Constituição desse tema. Mas, mesmo assim, estamos coletando novas assinaturas para modificar o artigo 102 e 105, que colaborará, inclusive, para diminuir as instâncias recursais, que são inúmeras no nosso país. Infelizmente, esse sistema protelatório é o que permite àqueles que têm dinheiro, poder e influência de postergarem as suas condenações nas últimas instâncias e, muitas vezes, prescrever o crime que eles cometeram. Por isso, essa mudança é eliminando o recurso especial e o recurso extraordinário, limitando as ações que saem do Tribunal de Justiça subirem para a próxima instância apenas quando são ações rescisórias. E o que é isso? É uma ação oriunda da própria ação que predispõe algum vício, algum erro que ocorreu durante o rito do processo. Então, nós vamos tentar coletar essas assinaturas antes da votação na terça-feira da 410, para que ela possa ser apensada e votarmos juntos para formarmos uma comissão especial ainda mais robusta sobre esse tema, já colocando as novas questões para os recursos especiais extraordinários. Quantos votos são necessários, deputado? Nós precisamos de 35 votos na CCJ. E eu estou muito seguro, Augusto, que nós temos mais que isso para 410. Nós tivemos votações no kit obstrução feito pela oposição que demonstraram que nós tivemos mais de 38 votos, e eu acredito que na votação da admissibilidade nós teremos mais de 40 votos para poder prosseguir a PEC 410, até porque houve, sem dúvida alguma, uma grande mobilização da sociedade. Isso ajuda muito, porque faz com que o deputado tenha compromisso com as cobranças que recebem das ruas. José Maria Trindade, de Brasília, tem uma pergunta para o senhor, deputado. Diga, Zé. Pois é, olha, deputado, nós comentamos aqui sobre a comparação com outros países, né? Os que prendem já na primeira instância, os que prendem na segunda, né? E é difícil comparar, porque aqui no Brasil, para se concluir um processo na segunda instância, leva aí de 6 a 7 anos, ou seja, já é longo demais. Então, eu acho que o debate está por isso mesmo, encurtar essa possibilidade de tantos e tantas apelações é muito melhor do que discutir a história de prender ou não na segunda instância. Precisa encurtar, não é verdade? É verdade. Na ONU, são em torno de 165 países. O Brasil é o único que não condena antes da segunda instância. Ou seja, nós precisamos, de fato, modificar. Há algo importante que precisa ser dito, né, Zé Maria? Que é
que nós não conseguimos dar acesso a todas as pessoas para a terceira e quarta instância. Nós damos apenas a quem tem poder e dinheiro, que é caro você levar esse processo judicial para Brasília, manter uma banca de advogados que nunca é barata, e naturalmente você está privilegiando uma casta da sociedade que tem poder para poder postergar essa decisão. Então, é importante que o Brasil vença essa etapa e tenha uma consideração que nós precisamos fazer. A segunda instância é o limite da colheita de provas e o julgamento do mérito. Na verdade, culpa ou inocência se dão até a segunda instância. As instâncias superiores analisam apenas os erros procedimentais dos ritos que foram executados durante o curso do processo. Então, é importante nós deixarmos isso claro. Nós não estamos tirando direito de ninguém, nós queremos fazer um Brasil justo, inclusive dando a chance de todos serem condenados na mesma instância, porque hoje só ricos e poderosos levam adiante esse processo. No caso do Tribunal do Júri, deputado, o senhor acha que é diferente, que já devia prender logo na primeira instância? É um veredito que não pode ser modificado, né? Eu sou totalmente a favor de prender na primeira instância no Tribunal de Júri. Acho que o Tribunal de Júri tem alguns requisitos que já são diferentes, crime hediondo, uma série de requisitos que precisam ser cumpridos. Você coloca a sociedade para colaborar no julgamento desse criminoso, desse acusado, e naturalmente ali eu não tenho dúvida alguma que a pessoa tem que sair com o veredito cumprindo pena quando considerado culpado. Deputado, vocês estão tendo a ajuda, alguma espécie de assessoria de ex-ministros do Supremo para elaborar esse texto, para amparar as discussões, né? Do novo texto, nós pegamos como base uma PEC que tramitou desde 2011 até 2018, infelizmente foi arquivada no Senado Federal, do ex-ministro Peluso. Nós pegamos como base, modificamos adequados ao momento que vivemos atual, considerando inclusive ação apenas revisional, mas nós pegamos como base esses princípios. Mas os atuais ministros, nós ainda não tivemos nenhuma oportunidade de conversar, até porque eu acho que nós temos que manter essa independência, e é importante ressaltar, né, Augusto? O próprio presidente do Supremo, Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli, ele deixou claro que o Congresso precisa legislar. Então nós precisamos cumprir o nosso papel de maneira independente, ouvindo a sociedade, e fazendo com que o Brasil possa, de fato, combater a impunidade. Qual é a grande virtude de você prender na segunda instância? Combater a impunidade no Brasil. Eu fiz a pergunta, deputado, porque eu li uma entrevista divulgada ontem do ex-presidente Supremo Sidney Sanches, e tem argumentos muito interessantes. Ele diz, por exemplo, que com essa decisão do Supremo, perde qualquer sentido a existência da primeira e da segunda instância, que custam um bom dinheiro. Elas perdem o sentido, não tem por que julgar. Eles viram pareceristas, né? Na Exatamente. Verdade, parecer a primeira e a segunda instância. E ele faz na verdade, é um custo excessivo e não tem nenhuma validade as condenações que ali são outorgadas. Então, é necessário nós mudarmos esse entendimento, fortalecermos e, volto a dizer, a segunda instância é um limite para a colheita de provas e julgamento de mérito. Perfeito. Nós não temos essa possibilidade na terceira e quarta instância. Não, e ele faz observações muito interessantes para a argumentação, né? Ele diz que durante os 2 anos que ele presidiu o Supremo, jamais foi contestada a condenação em segunda instância, a prisão depois da condenação em segunda instância. E ele foi presidente há relativamente pouco tempo. Quer dizer, é um casuísmo criado por ministros interessados na impunidade dos delinquentes. A verdade que eu tenho dito, Augusto, é que os últimos 10 anos foram 4 mudanças de entendimento. Primeiro, isso mostra que não é inconstitucional, porque se fosse, nós não teríamos um Supremo tão dividido. E, infelizmente, o que está se caracterizando é que essas mudanças ocorrem de acordo com a conveniência política do momento. E isso desgasta muito a imagem do judiciário no Brasil e principalmente da questão da impunidade. Parece que quem comete crime tem poder aquisitivo, poder e influência, consegue se livrar das suas condenações. Só registrando que o Peluso, citado pelo deputado, é o Antônio César Peluso, conhecido como César Peluso, que foi durante muitos anos ministro do STF, inclusive presidente da Corte de 2010 a 2012.
Agora, deputado, o seu texto é de 2018, da PEC da prisão em segunda instância. E no pacote anticrime do Sérgio Moro também havia um item a favor da prisão após condenação em segunda instância que foi retirado num grupo de trabalho cheio de gente de esquerda ali, que sempre foi muito branda no tratamento com os criminosos. Então, por que essa demora exacerbada do parlamento em legislar? É em razão de muitos parlamentares serem investigados? Olha, Felipe, ocorreu o seguinte: nós propusemos essa PEC, você vai se recordar daquele julgamento de 2018, que inclusive foi o responsável por dar autorização para a prisão do ex-presidente Lula. Antes do julgamento, já prevendo que o Supremo modificava de entendimento a cada momento, eu propus essa emenda constitucional, consegui coletar as assinaturas, o que não é fácil para esse tema, e infelizmente, imediatamente depois entrou a intervenção federal. Vocês vão se recordar que com a intervenção federal proposta pelo governo Temer, lembro não poderia tramitar emenda constitucional na Câmara dos Deputados. Então ela ficou suspensa. No início do ano, eu conversei já com o novo presidente da CCJ, o Felipe Francischini, e existia de fato essa possibilidade de colocar a prisão em segunda instância pelo projeto de lei através do pacote lançado pelo ministro Sérgio Moro. O próprio grupo de trabalho, e é até interessante falar sobre isso, porque o próprio grupo de trabalho, eles, para poder justificarem a retirada do texto do PL, que inclusive existem dúvidas jurídicas, se é possível por PL, se não será questionado no Supremo por ferir inconstitucionalidade, o argumento deles foi de que era necessário tratar o tema por uma emenda constitucional. E no momento que isso ocorreu, o presidente da CCJ pautou a nossa PEC há 1 mês e meio atrás para iniciar a discussão. Então, acho que foram esses os fatores que fizeram com que ela viesse à tona há pouco mais de 40 dias. Mas certamente a existência de parlamentares investigados ou amigos de condenados pode ser um dos maiores obstáculos, acho que o maior obstáculo na tramitação dessa PEC da prisão em segunda instância. Então vai ser preciso também manter uma pressão popular em cima dos parlamentares, não tão aliados assim daqueles que já foram condenados na Lava Jato, né, deputado? Eu não tenho nenhuma dúvida, e eu imputo à sociedade a grande responsabilidade de hoje termos pautado a PEC da prisão em segunda instância. A sociedade exigiu, cobrou, foi às ruas, se manifestou e tem cobrado de todas as maneiras, pessoalmente seus parlamentares, por rede social, e isso é muito positivo. Além da politização da sociedade, a cobrança por uma sociedade mais justa, impune, que garanta a punição, aliás, nós vamos conseguir manter essa pauta ativa nos próximos meses, porque ainda tem uma longa trajetória. Nós estamos na primeira etapa, que eu estou muito confiante que essa nós vamos superar, que é a CCJ. Temos maioria, mesmo os parlamentares que são contrários por diversos fatores, eles não são maioria na CCJ. Teremos a comissão especial, onde os partidos indicarão seus representantes, e posteriormente teremos o plenário. O plenário nós precisamos de um quórum qualificado, de 308 votos, como foi da Previdência. Por isso é necessário que a sociedade mantenha firme a sua posição de cobrança nesse tema tão sensível ao país. Estamos conversando com o deputado federal Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, autor da PEC da prisão em segunda instância. José Maria Trindade, mais uma pergunta. Sim, olha, deputado, eu fiquei com a impressão lá na cobertura do Supremo Tribunal Federal que os ministros a todo momento pensavam no ex-presidente Lula e nunca na Constituição ou em acidente constitucional. E eu vejo a mesma disputa no Congresso Nacional. Só admite que este fantasma, esta sombra negra do ex-presidente Lula está seguindo ali a legislação, ou seja, os senhores estão discutindo a volta do ex-presidente para a cadeia? Na verdade, infelizmente, vira uma tônica por parte, inclusive, dos seus seguidores, que defendem que não tem prisão em segunda instância exclusivamente por conta do ex-presidente Lula, que é um absurdo. Na verdade, nós precisamos que a condenação em segunda instância ocorra para o Lula e para todos aqueles que cometeram crime. São 5 mil pessoas que terão direito à liberdade desde a decisão do Supremo. O Lula e mais 4.999. Ou seja, nós teremos todo tipo de criminoso nas ruas, gerando essa sensação de impunidade, de falta de controle dos nossos condenados, e por isso, infelizmente,
esse debate está contaminado pelo ex-presidente Lula, o que é muito ruim. A lei é para ele, mas para todos os brasileiros. E nós queremos que tanto ele como qualquer um que cometeu crime possa estar cumprindo. Aí o debate vira politizado, quando seria um debate jurídico e de garantias de liberdade das pessoas de bem do nosso país. Deputado, como é que o senhor vê a CPI da Lava Toga? Houve um requerimento, chegou-se ao mínimo de assinaturas necessárias, houve uma grande pressão por parte de vários políticos de diversos campos do espectro contra a instalação dessa CPI, pela retirada de assinaturas. A gente teve ali o relato da juíza Selma, senadora Selma Arruda, na época no PSL, dizendo que o Flávio Bolsonaro ligou para ela pela retirada, ele que vinha sendo investigado, até o Dias Toffoli, presidente do Supremo, suspender a decisão. O que o senhor, suspender a investigação, perdão, o que o senhor acha da instalação da CPI da Lava Toga, que voltou um pouco à pauta do debate público ontem, depois da notícia a respeito do acesso do Dias Toffoli a dados sigilosos de movimentações financeiras? Eu sou plenamente a favor. Inclusive, uma das autorias é do nosso Partido Cidadania, lá no Senado, do senador Alessandro Guedes. Então, nós defendemos qualquer CPI que investigue aquilo que a sociedade tem dúvidas e que tem requisitos de irregularidades, inclusive a Lava Toga. Acho que deveria avançar até para poder clarificar para o país, gerar transparência, assim como defende a CPI das fake news. Acho que nós precisamos ter transparência nos atos que são cometidos pelas esferas públicas no nosso país. O homem público precisa ter transparência e não pode ter medo de nenhum tipo de investigação, seja de qual campo político, como você disse bem, tenha, porque, infelizmente, as investigações vão do PT ao PSL, os problemas que nós estamos vendo no nosso país. José Maria Trindade, tem mais alguma pergunta? Tem sim. Agora vamos para a prática. A gente sabe aí que houve uma união ali dos partidos de esquerda e do centrão. Isso, politicamente, não estou dizendo que quem torce a favor, mas inviabiliza a votação de uma emenda assim, né? No plenário, talvez. Na CCJ, eu estou seguro que não, porque os partidos de esquerda têm posição formada e até é importante registrar isso. É até um contrassenso às defesas que eles fazem das minorias, porque a prisão em segunda instância, ela é a garantia de que as minorias terão o mesmo tratamento das maiorias, daqueles que têm poder aquisitivo. Mas não estou aqui para discutir a questão ideológica da esquerda, ela com as suas contradições, mas eles estão contra. O centrão, alguns líderes podem estar contra, mas nem todos os deputados acreditam que é necessário segurar a nossa PEC. Muitos deputados de partidos do Centrão têm apoiado, têm se manifestado, têm votado nos momentos que nós precisamos para retirar a obstrução, e eu estou muito confiante nessa primeira etapa. Óbvio que depois da primeira etapa, nós temos que ir avaliando cada etapa e as vitórias que nós vamos conseguir. Creio que, apensando os 102 e 105, que é essa nova PEC que nós estamos propondo, nós conseguiremos ter mais apoio e mais condições de chegar no plenário em plenas condições de tornar a prisão em segunda instância algo constitucionalizado, para não ocorrer nenhuma dúvida e ninguém suscitar ao Supremo qualquer mudança. Deputado, quanto a esse tema, como o senhor avalia o comportamento do presidente da Câmara, Rodrigo Maia? O presidente Rodrigo Maia conversou comigo algumas vezes sobre esse tema, não é de hoje, inclusive, várias oportunidades, inclusive ele já deu várias entrevistas à época do pacote anticrime do Moro, que ele era a favor de uma emenda constitucional. A tese dele é que o artigo 5º fere a cláusula pétrea. Eu discordo, já falei para ele o nosso posicionamento, mas eu notei que ele, através do artigo 102 e 105, tem se mostrado favorável que esse debate ocorra. Então, nós estamos fortalecendo as assinaturas para poder deixar com que a comissão especial tenha temas e alternativas robustas de fazer essa mudança. Eu acredito que, dentro do 102 e 105, a fala dele, para mim, foi muito clara. Olha, não mexendo no artigo 5º, eu sou a favor que prossiga. Eu discordo que o artigo 5º é cláusula pétrea. A cláusula pétrea é o princípio do artigo 5º, e eu reafirmo isso para não consolidar a ideia de que qualquer mudança no artigo 5º é cláusula pétrea.
Fala, Augusto. Não, deputado, em que medida tem contribuído para o avanço dessa ideia, para o crescimento do número de simpatizantes com o que o senhor defende? Em que medida tem contribuído para isso as manifestações populares? O povo deve continuar cobrando nas ruas essa mudança? Sou totalmente a favor e volto a dizer, eu tenho segurança que se não houvesse manifestação, talvez nós não estivéssemos aqui debatendo a mudança que o Congresso Nacional possa fazer da prisão em segunda instância. E como é um longo trajeto, nós precisamos manter a população firme e consciente das etapas que nós vamos precisar superar para poder encampar aí oficialmente a prisão em segunda instância. Então é importante colocar isso, porque muitas pessoas me perguntam se a gente votar na terça-feira na CCJ está resolvida a prisão em segunda instância. E é importante esclarecer que é uma etapa de várias, porque uma mudança constitucional ela não é rápida, ela tem todos os requisitos para proteger a própria Constituição de qualquer mudança repentina, mas durante esse processo nós vamos precisar da população na rua, e é importante aqueles que já se manifestaram, as pessoas que têm apoiado a nossa iniciativa, que possam continuar cobrando de todas as maneiras os seus representantes. As manifestações nas ruas foram fundamentais para estarmos no estágio que estamos. Deputado, o senhor falou aí de uma ressalva do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em relação ao que ele considera cláusula pétrea. E eu não posso deixar de relacionar isso a um fato que aconteceu nessa semana, que foi a divulgação de um áudio enviado pelo deputado federal Carlos Henrique Gaguin, do DEM, do Tocantins, ao grupo de WhatsApp do partido, ou seja, do DEM. Nesse áudio, o Gaguin, que é contrário à prisão na segunda instância, falava o seguinte ao deputado Arthur Maia, da Bahia, que é favorável à prisão após condenação em segunda instância. Ele dizia que o colega está equivocado, que essa PEC, para garantir a prisão na segunda instância, não passa nem aqui nem na China. Nós vamos pegar uma coisa que não é nossa, para quê, meu irmão? É a frase que ele usa nesse áudio. E aí vem a declaração que ganhou as manchetes do noticiário, abro aspas, eles estão falando que o primeiro que vai preso em segunda instância é o nosso presidente Rodrigo. E aí? E os nossos líderes? E nós? Gente que não deve nada, sendo aí acusado sem prova, sem nada. Fecha aspas. E o Rodrigo Maia tinha o codinome Botafogo lá no departamento de propina da Odebrecht. Então tudo isso se junta e a gente fica com a impressão de que o presidente da Câmara não tem realmente interesse nenhum de que essa PEC avance. É possível conquistar o plenário sem o auxílio e articulação do presidente da Câmara? Olha, uma boa pergunta. Primeiro, nós vamos separar aí uma avaliação completa. Eu acho que o deputado Gaguin foi infeliz. Se ele é contra a prisão em segunda instância, ele não tem que usar outros atributos para tentar convencer as pessoas que não tramitará. Ele defende a posição dele, mas acho que ele foi infeliz de colocar num grupo de parlamentares do partido deles essa frase sobre o Rodrigo Maia, até porque ele não será o primeiro que será condenado pela segunda instância. Então, não é verdade essa história. A segunda questão é que, óbvio, que o presidente Rodrigo Maia, ele, até pela função de presidente, ele tem que se manter um pouco ausente dos debates. Mas eu registro aqui que, quando eu tive a oportunidade de falar sobre o artigo 102 e 105, ele se mostrou favorável a encaminhar. Então, não acredito que é uma questão pessoal que ele está trazendo contra a segunda instância. Eu acho que ele tem uma convicção, que é errada, na minha opinião, sobre mudança do artigo 5º, que ser cláusula pétrea. E, sem dúvida alguma, o Rodrigo é o grande, hoje, articulador do plenário da Câmara. Naturalmente, ele que, inclusive, pautará qualquer eventual votação. Então, é necessário que ele esteja, de alguma maneira, participando dessa conquista que a Câmara dos Deputados pode dar à sociedade. Nos ismos. Zé Maria, tem uma pergunta para o deputado? Eu tenho. Eu queria ir, deputado, sobre... O Augusto sempre diz aqui, ele não entende essa história e que é verdade. O Congresso é monoassunto. Só cuida de um assunto. Por que não votar as reformas constitucionais e votar também essa emenda? E agora o Congresso vai discutir esse repensar do Estado através das 13 emendas que o presidente apresentou no Senado Federal. Enfim, por que o Congresso não trata de vários assuntos ao mesmo tempo? Qual é o impedimento?
Na verdade, eu até acredito, Zé Maria, que nós temos aí várias frentes abertas no Congresso, tratando dos diversos temas. Veja, pouco nós estamos falando, mas a Comissão da Reforma Tributária está lá debatendo para chegar ao consenso de um relatório que possa ser apresentado. Tem a PEC que ganhou força nos últimos tempos nesse debate que ocorre na CCJ. Temos votado medidas provisórias importantes que o governo encaminhou e que, por exemplo, o resgate do FGTS. Então, são temas que são paralelos, mas vão ocorrendo cada um no seu foro de debate para poder avançar e chegar ao plenário essas votações. Óbvio que essas 3 emendas encaminhadas pelo presidente Bolsonaro são 3 medidas importantíssimas. Nós aprovamos a Previdência que, obviamente, mexe com todos os brasileiros, mas era necessário para a gente salvar o país para o futuro. E agora temos essa reforma administrativa que, no meu ponto de vista, é fundamental para um Estado que nós precisamos no futuro. O Estado menor, com maior capacidade de gerir os principais serviços públicos, dando qualidade para a população e não sendo uma máquina pesada e cara para o cidadão. Então, esse debate das 3 reformas administrativas, das 3 emendas constitucionais, mexendo na reforma administrativa, eu acho que são um tema que nós precisamos debruçar para encontrar esse melhor caminho para o Brasil no futuro. Deputado, o senhor acabou de voltar de uma viagem para a China, onde esteve junto a uma delegação de parlamentares. Conta para a gente como é que foi essa experiência e quais os objetivos dessa viagem. Olha, Felipe, nós fomos convidados pela Assembleia Popular da China, tivemos lá um grupo de deputados da CCJ e fizemos alguns tratados com a CCJ. Qual era o objetivo central? Eles estiveram aqui, nós fomos para lá, eles estiveram no final do ano passado, nós fomos agora. Queremos dar a segurança jurídica, porque os chineses querem investir muito no Brasil, especialmente na nova lei que regulará o saneamento, que precisa de capital privado. Nós temos a questão das PPPs e concessões que estão avançando no país, e o investimento chinês é importante. Veja só, o leilão que foi feito da Petrobras, só chineses entraram, e eles queriam ter a segurança da nossa legislação nesse tratado que nós firmamos com a CCJ da Assembleia Popular da China. Foi muito interessante, geramos essa segurança e fizemos um tratado de encaminhar essas legislações, as modificações, inclusive, rapidamente, de maneira simultânea, nesse termo de cooperação que celebramos. Eu li que o senhor tenta emplacar investimentos de empresários asiáticos no ABC, não é lá no Sindicato dos Metalúrgicos, onde o Lula discursou, não, né? Não, é porque, por coincidência, eu sou de São Bernardo do Campo, né? Vizinho. Então, nós ali, eu tive a oportunidade também de aproveitar essa visita e conversei com a Huawei, nós estivemos lá, eles já vão fazer investimentos no Brasil, já tem, e assim como a Alibaba fará o seu centro de distribuição em São Paulo. E aí nós estamos trabalhando para que possa ir ao ABC, esse centro de distribuição do Alibaba, até porque ali a região, logisticamente, é muito interessante para esse escoamento da produção que possa ser feito por esse centro de distribuição. E só para completar esse assunto, nessa semana o Paulo Guedes propôs um acordo comercial entre o Brasil e a China. O que o senhor acha disso? Acho excelente. Eu acho que a China, e é muito interessante, às vezes as pessoas têm uma visão da China comunista, que é o que falam, né? Mas eles têm uma visão muito capitalista, é uma visão de mercado, uma visão de estar presente no mundo, e eu não vejo nenhum país conseguindo se desenvolver sem relação comercial com a China. E eles têm muito otimismo nessa relação com o Brasil. Nós acreditamos muito que, de fato, o nosso desenvolvimento passa por essa relação comercial. Veja só, 1 bilhão e 400 mil pessoas estão na China. Se a produção do agronegócio dá certo no Brasil, grande parte é porque está exportando para a China. Então, nós precisamos cada vez mais estreitar essas relações para fortalecer não apenas o agronegócio, mas toda a cadeia produtiva no nosso país. Mas os empresários chiaram, né, deputado? Os empresários dizem que o produto brasileiro ainda não pode disputar em livre comércio com a China. Eu acho que esse é o passo que nós precisamos avançar. Nós precisamos, para poder competir, eu sou a favor da livre competição, nós precisamos aliviar toda a burocracia
e a taxação que existe dos nossos investidores que estão aqui no Brasil, senão dificilmente eles conseguirão competir. Acho que a questão de termos um combustível mais barato, gás natural, que é uma política que está sendo feita, ajudará muito a termos aí produções que possam ser competitivas mundialmente. Mas mesmo assim a relação com a China vale a pena, porque por mais produtos que eles possam trazer para cá, o mercado consumidor lá é muito maior e nós, quando conseguimos escoar a produção, nós vamos melhorar muito. O Alibaba é um exemplo disso, o maior site de vendas do mundo que quer estabelecer com os produtores brasileiros, com a indústria brasileira, fornecimento de produtos que possam ser vendidos por essa plataforma. Deputado, caminhando para o encerramento aqui da nossa entrevista, com a soltura do Lula, fala-se muito na polarização, na volta da polarização que marcou a corrida eleitoral de 2018 entre Lula e Jair Bolsonaro, entre o PT e o PSL. O que outros partidos, como o seu, o Cidadania, podem fazer para ganhar o protagonismo e quais são as bandeiras propriamente ditas do Cidadania? Olha, Felipe, nós temos aí, infelizmente, essa polarização que, na minha opinião, faz muito mal ao país. As pessoas alimentam essa polarização porque é mais fácil escolher o outro por não gostar de um. Nós precisamos escolher alguém por acreditar nas suas ideias. E o papel do Cidadania é exatamente esse, é buscar colocar as suas ideias. Nós somos a favor de um mercado livre, de um Estado enxuto, de serviços públicos essenciais sendo feito de maneira eficiente, com um Estado com menos peso, especialmente nas folhas de pagamento, que é o que absorvem mais da metade dos orçamentos no Brasil, mas somos a favor também do equilíbrio social. O Brasil é um país de muitas diferenças, é um país que ainda possui muitas injustiças que precisam ser diminuídas, através, na nossa opinião, da livre concorrência, da indústria forte, do produtor forte, para poder gerar essa alternativa. Não é o Estado que tem apenas que alimentar, quem tem que alimentar é o Estado dando condições e não atrapalhando as pessoas gerarem emprego. E, obviamente, a Cidadania vai buscar para a eleição presidencial uma alternativa de uma candidatura presidencial. O partido só se faz quando, de fato, tem uma candidatura que consiga simbolizar isso. Nós queremos uma candidatura que tenha capacidade de equilibrar, de enxergar as virtudes de cada política, sem fazer apenas o enfrentamento de ódio, destilando ódio, sem nenhum compromisso com a sua proposta. E esse é um trabalho que nós teremos nos próximos 2 anos e meio para achar essa pessoa que possa simbolizar isso. Zé Maria, última pergunta para encerrar? Só rapidamente dizer, deputado, esse equilíbrio de forças no Congresso Nacional, o senhor fala aí da polarização, mas parece que lá está tendo uma acomodação de forças, né, inclusive junções partidárias. É verdade. Até porque eu entendo, Zé Maria, que com a legislação que nós votamos no mandato, na legislatura passada, que prevê a cláusula de barreira, vários partidos não sobreviverão a cada eleição, e naturalmente você vai fazer um enxugamento de partidos. Com exceção do presidente Bolsonaro, que resolveu agora criar o seu partido, a tendência, na minha opinião, é que existam junções de partidos, diminuição do quadro partidário no Brasil, para poder, de fato, enxergarmos os partidos de acordo com a ideologia e com o que defendem, e não como é hoje uma sopa de letrinhas para a população brasileira, sem muito conteúdo, favorecendo, inclusive, a polarização de PT e Bolsonaro nesse momento. O senhor participou da coleta de assinaturas para o seu partido? Para a criação do meu partido? Na verdade, só mudou de nome. Ele foi criado antes de eu fazer 18 anos, então eu o partidão. Desde os 18 anos, né? Mas que era o PPS e agora é o Cidadania. Nós apenas mudamos o nome, mas o CNPJ do partido é o mesmo há mais de 26 anos. Conversamos aqui com o deputado federal Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, autor da PEC da prisão em segunda instância. Muito obrigado, deputado, por essa entrevista aos Pingos nos Is. O senhor é sempre bem-vindo. Boa noite, bom trabalho. Obrigado, Felipe, Augusto, Zé Maria. Um prazer participar com vocês. Estamos às ordens. Parabéns pelo programa aí. Obrigado, um abraço.